Bom, o debate é justamente se a gente deve evoluir do que a gente está numa pandemia, e isso foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, para uma endemia. Esses decretos todos, ou essa classificação é feita pela Organização Mundial da Saúde. Mas é claro que os países hoje, em boa parte, a gente começou com os europeus defendendo que já deveria ser tratado como uma endemia, o que muda completamente a forma como se vê, sobretudo em questões a medidas de proteção. Bom, a psicóloga Liliane Segera está conosco, o infectologista Paulo Porto também. Doutor, seja bem-vindo. Doutora, bem-vinda também. Obrigada. Doutora, eu começo com o senhor como infectologista. O senhor defende que a gente saia de uma pandemia para uma endemia, independentemente da classificação da OMS, que é quem pode fazer isso, mas a gente está vivendo uma realidade já completamente diferente aqui no Brasil. Bom, muito obrigado, muito boa tarde. Em primeiro lugar, acho que cabe a correção, eu não sou infectologista, eu sou neurologista e neurocirurgião. Me perdoe, doutor. Vamos lá, então, por gentileza. O senhor é urologista, é isso, né? Não, neurologista e neurocirurgião. Me perdoe, neurologista e cirurgião. Doutor Paulo Porto, por gentileza. Então, vamos lá. O que a gente precisa compreender é que essas classificações de epidemia, pandemia, surto ou mesmo uma epidemia são classificações que levam em conta apenas o número de casos e um recorte temporal. Então, se analisa o número de casos em função do tempo. Então, mesmo que, para a população entender de uma forma mais fácil, se a gente tiver 20 casos de sarampo, que no Brasil está erradicado, e não tinha mais nenhum caso de sarampo, isso é considerado uma epidemia pelo surgimento de um número expressivo de casos em relação ao que se tinha antes. O conceito de endemia envolve a gente ter um número relativamente estável de casos ao longo do tempo e que a população consiga conviver bem com esse número de casos. Então, não é uma medida de gravidade ou de severidade ou de impacto. Existem, por exemplo, doenças endêmicas, como, por exemplo, a malária, e que causam muitos danos. Mas, apesar disso, a população convive com essa doença há muito tempo, sem que isso seja classificado como uma pandemia e sim uma endemia. Tá, doutora Liliane Segera, aliás, antes de tudo, eu estou pronunciando o sobrenome da senhora corretamente, doutora, por gentileza? Sim, só que é Liliana. Tá? Mas é Segera, tudo me bem. Perdoe, fica doutora. Tranquilo. Então, Liliana... Não, isso é fundamental, doutora. Isso. Liliana Segera. Doutora, qual a sua opinião sobre essa possibilidade de... Até porque, na prática, a gente está vendo já uma mudança no comportamento das autoridades de saúde. Isso, obviamente, está sendo comunicado. Os dados são reconhecidos. Mas, enfim, há um desejo de se mudar, inclusive, a nomenclatura. A gente começou pela Europa e temos também esse movimento no Brasil. Não é nada oficial, mas temos uma realidade diferente. Qual é a sua opinião, doutora? Minha opinião é que muitas vezes o nome não significa muita coisa para a população. O que a gente percebe é que a população estava cansada, né, das máscaras, etc., e realmente resolveu relaxar. Muitas pessoas resolveram relaxar e eu não entendo que esse seja um momento de um relaxamento total. Eu entendo que agora é o momento ainda da gente se cuidar, como disse o doutor Porto, existem casos, existem novas cepas, e é o momento ainda de usar máscara, eu creio que em ambientes fechados, ambientes com muitas pessoas, e as pessoas o que a gente acaba percebendo são duas vertentes, né? Pessoas que estavam muito fóbicas na época da pandemia, continuam com muitos medos, não querendo sair, etc. E o outro lado, as pessoas que já estavam muito irritadas e de certa forma fechadas, acabaram também até antes deste momento agora, né, onde o governador, para se tirar as máscaras, também já estavam nos lugares fechados, sem máscara, nas festas, etc. Então, a questão da saúde mental é bem preocupante.
Doutora, mas me permita continuar com a senhora. Há obviamente, uma pressão psicológica que a gente teve, porque foi uma coisa muito nova para todo mundo. Eu sempre digo que a comparação com a gripe espanhola pode ter, do ponto de vista da medicina, alguma semelhança, mas a gente não pode levar em conta o que foi a gripe espanhola no começo do século passado, com o mundo conectado, não somente com a rapidez com que as pessoas podem ir de um continente a outro, e a gente viu como que houve a disseminação rápida do coronavírus desta vez, mas também o quanto que as pessoas se comunicam e recebem informações, se falsas ou não, mas essa informação também foi muito rápida. Quando há uma possibilidade de, digamos, diminuir toda essa pressão que tivemos que lidar com durante todo esse período, isso é natural, é uma necessidade nossa de tentar voltar ao que a gente considerava normal antes da pandemia, e embora isso possa estar sendo feito de uma maneira rápida ou não, a senhora tem críticas a isso, mas é uma necessidade humana de tentar voltar a algo que ela já conhecia? Eu acho que tem duas coisas. Tem a necessidade, sim, da gente voltar àquilo que é conhecido, né, para nós, então a gente tenta voltar para um pseudo-equilíbrio que tínhamos, né? Agora, por outro lado, a gente percebe que as pessoas, em função desse susto dessa pandemia, de todas essas questões que ninguém sabia muito bem como conviver com isso e perceber que era uma coisa mundial, começaram a se sentir, de certa forma, muito assustadas, porque tudo que a gente não conhece, a gente fica muito aflito. E a gente quer uma resposta. E se teve alguma situação que desestruturou demais, tanto os cientistas, quanto as pessoas, quanto os psicólogos, os médicos, assim, o que a gente faz? Porque no começo ninguém sabia como tratar e ninguém sabia como lidar com tudo isso. Sim. Então isso traz tanta ansiedade, tantos problemas, e as pessoas tendem agora a voltar. E nós somos seres humanos que precisamos de contato. Precisamos de gente perto, né? Então, claro que a vontade é sair e, de novo, se juntar com muita gente, né? Se aproximar das pessoas que a gente gosta, dos amigos. Doutor Paulo Porto, me permita entrar num assunto que eu vi durante a pandemia muita gente dizendo, e claro, era novo também para os médicos, a situação foi muito delicada, em que se o médico realmente não precisasse ou que ele pudesse substituir aquele contato do que a gente chama de apalpar o paciente, entender se tinha ali algum problema, eu estou falando sobretudo de especialidades como ortopedia, que precisa às vezes uma análise um pouco mais cuidadosa do médico, mais próxima, se fosse possível evitar, o médico evitava até pela questão do coronavírus. Neste momento, isso já está voltando ao normal, em que pese o fato de que dentro de consultórios médicos ainda é obrigatório e de hospitais, unidades de saúde, o uso das máscaras? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não poderia concordar mais com a doutora Liliana. Eu acho que um dos grandes prejuízos que essa pandemia trouxe foi em relação à saúde mental das pessoas. Então, nós vemos hoje, mesmo com números em queda, despencando, tanto de novos casos quanto a média móvel de óbitos, mesmo com a lei já permitindo que não se use mais máscara na maior parte dos ambientes, pessoas que ainda se sentem inseguras, talvez devido a essa fobia que se desenvolveu em não usar máscara, né? Acho que grande parte, apesar de não ser especialista em saúde mental, mas grande parte do que aconteceu nesses 2 anos e alguma coisa da pandemia, em relação ao dano psicológico às pessoas, é uma consequência nefasta da nossa facilidade de comunicação hoje. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser cada vez mais facilitada, mas há que se ter o mínimo de responsabilidade. Então, acho extremamente irresponsável a forma como alguns veículos utilizaram para dar notícias de como estava a pandemia, número de óbitos, etc, etc, etc. A gente via isso sendo divulgado na hora do almoço, imagens no telejornal de retroescavadeiras abrindo valas em cemitérios. Então isso, no meu entender, há formas de dar essa notícia de uma forma mais responsável e prezando mais pela saúde mental das pessoas. Bom, em que fique bem claro isso, acho que em relação à sua pergunta específica, veja, obviamente os médicos eles são parte da sociedade. Sim. Então há nessa população um extrato de médicos mais idosos, também portadores de doenças de risco, que estão inseridos em grupos de risco e que, portanto, ensejou-se um cuidado um pouco maior. Mas o que tem que se pensar é que a classe médica, e não apenas médica, mas enfermagem, fisioterapia, profissionais de saúde de uma forma geral,
possuem um treinamento diferenciado da população para se proteger dessa doença, dessa e de outras doenças. Então, não vejo essa diminuição no contato do exame físico, de médicos, etc., 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 porque isso não houve nem quando surgiu o HIV. Né? Então, o médico sabe muito bem se proteger de doenças respiratórias. Óbvio que houve contágio, claro. Por quê? Porque antes não se sabia nem ao certo qual máscara era mais adequada de ser usada para um profissional de saúde. Veja quantos dogmas foram impostos pela OMS e depois foram derrubados. A própria OMS, no início, dizia que a transmissão interpessoal dessa doença não existia. E aí os médicos, obviamente, tomados pelo impulso de ajudar, se lançaram a tratar seus pacientes e muitos foram vitimados por conta disso. Então, eu não acredito que tenha havido essa grande diferença na forma de praticar a medicina. Eu vejo, na verdade, e o que eu vi na prática ao longo desses 2 anos, foi, se é que se pode dizer que a gente tomou alguma coisa de positiva dessa pandemia, foi um resgate da humanização. Porque à medida que muitos médicos, a maior parte de nós, desconhece de forma 100% certa qual a melhor terapêutica, como vai evoluir um paciente ou como não vai nesta doença, no Covid-19, restou ao médico o juramento de Hipócrates. Então, em primeiro lugar, não causar dano, curar quando possível, confortar sempre. Então, uma coisa é a gente ver um paciente doente e falar, bom, não sei o que fazer, não tem nada para fazer, larga ele a própria sorte. A outra coisa é você estar ao lado do seu paciente, a gente viu esse movimento acontecer aqui no Brasil e no mundo inteiro.